mais uma vez a gente lamenta que um momento desse tenha que fazer com que a gente se reúna para debater, infelizmente, sobre a vida de uma criança. Um momento este que muito se questiona a ação das instituições voltadas para a defesa de direitos de crianças e adolescentes, até mesmo muitas vezes atribuindo, como o promotor Harfuch disse, ações que fogem da alçada legal, né, promotor? De cada instituição, o Conselho Tutelar tem as suas, a saúde, a educação, a segurança. E, pelo menos em tese, existe um sistema de defesa de direitos de criança e adolescente, que envolve vários entes, como eu disse anteriormente: saúde, educação, assistência social, Conselho Tutelar, promotoria, Ministério Público, né, como promotoria, Poder Judiciário. Todos esses voltados para funcionar plenamente pela defesa do direito de criança e adolescente. Tudo isso demanda recurso, como já foi dito anteriormente. Hoje, como presidente da Associação de Conselheiros Tutelares, muitas vezes chegam algumas demandas dos conselheiros do interior e também aqui da capital, a respeito de questões estruturais, questões mínimas, para que o Conselho possa bem atender essas famílias que vão até o Conselho. Muitas vezes, o Conselho cai no colo da Secretaria de Assistência Social, né, Secretaria? E o Conselho não é uma instituição, um órgão da assistência social. Acaba ficando ali, mas não há um recurso, porque a maior parte dos recursos ele vem de fundo a fundo. Ó, esse recurso é para gastar com CRAS, esse é recurso para gastar com CREAS e para o Conselho Tutelar. Dia desses, em um dos debates, a gente falava a respeito da questão estrutural, aí uma pessoa disse assim: conselheiros, ninguém está preocupado com suas nádegas, se vão ter ou não boas cadeiras para sentar. Digo, morei em favela aqui, morei em favela em São Paulo, sinceramente, se tiver que sentar no chão, a gente não se importa. Mas a gente quer dar um mínimo de qualidade para aquela criança que já chega vítima, aquela família que já chega ao Conselho Tutelar violada de diversas formas. A gente quer que aquela família ela tenha dignidade, pelo menos no Conselho Tutelar. Recentemente, atendendo algumas situações, que a população sempre procura a gente para atendimento, questão quando falta uma vaga de escola, tratamento médico, encaminhamento do jovem para o mercado de trabalho, serviço de assistência social, judiciário, várias situações que às vezes até fogem da nossa alçada, mas pelo menos ali ela tem um norte para onde ela vai. E entre esses atendimentos, uma senhora, em meio a tudo isso que tem acontecido, foi ao Conselho Tutelar buscar um atendimento para o seu neto e veio agradecer também pelo atendimento feito pelo Conselho Tutelar há alguns anos, quando a neta dela foi estuprada e numa madrugada o Conselho Tutelar a atendeu. E lá trouxe para ela a possibilidade de garantia de muitos direitos que ela sequer sabia que existiam. E outra situação, quando o Conselho Tutelar atendeu o neto dela, em dependência química, drogadição extrema, e além de encaminhar ele para um tratamento, o Conselho Tutelar orientou a família, trazendo a rédea da responsabilidade para as mãos da família, mostrando que ali a autoridade são os pais. É claro que a gente vai lutar pela garantia dos direitos, mas ali são os pais que são a autoridade. Como o Harfuch muito bem disse anteriormente, o Conselho Tutelar não está para tirar a autoridade dos pais, muito mais para reforçar o poder da família, né, promotor? E essa senhora ela foi lá agradecer por todo esse atendimento feito pelo Conselho Tutelar, e hoje o neto dela, como ela disse, é um pai de família, um bom cidadão. E essas pessoas que buscam diariamente o Conselho Tutelar, certamente é por confiar. A gente sabe, críticas existem, assim como em todas as instituições. Vamos falar de instituições como o Conselho Tutelar, vamos falar da promotoria, vamos falar da segurança pública. E certamente, se houver algum desvio de conduta de qualquer um desses entes, tem que haver a responsabilização por não estar digno de exercer essa função. Mas o que eu posso afirmar para vocês: aqui em Campo Grande, nos últimos 3 anos, 5 conselhos tutelares realizaram mais de 40 mil atendimentos. Isso porque a população confia no Conselho Tutelar que existe. Muitas vidas certamente foram salvas, foram esmeradas pela atuação do Conselho, seja com qual for a estrutura que tivermos, ou o quantitativo que tivermos. É claro que, se tivermos melhores condições, prestaremos um serviço de melhor qualidade. Temos que considerar que algo de errado está em nossa sociedade. Se mais de 40 mil atendimentos foram feitos pelo Conselho Tutelar, certamente algo está acontecendo de errado. Cadê essas demandas que deveriam ser portas abertas para a criança ela ter acesso aos seus direitos, independente de uma determinação judicial, independente de uma requisição do Conselho Tutelar, como dito anteriormente pelo promotor Sérgio Harfuch, pela Isabela também, Maria Isabela,
colega com quem a gente tem muitas vezes aqui usado os ouvidos para chorar um pouco da realidade do dia a dia. Muitas vezes a pessoa ela busca um serviço e mesmo com uma requisição do Conselho Tutelar, aquilo ali pode levar anos para que ela seja atendida. E a prioridade absoluta que a Constituição prevê no artigo 227, onde está? Como disse o deputado Tavares, é apenas uma suposição da Constituição ou realmente isso está sendo cumprido? O conselheiro tutelar de Campo Grande, ele passa por um dos processos de escolha mais rigorosos e rígidos do país, no qual ele tem que comprovar experiência na área da infância e juventude por pelo menos 3 instituições credenciadas no CMDCA. O CMDCA, para quem não sabe, é o órgão responsável pela política pública da infância e da juventude no município. Essas instituições que balizam e falam, olha, esse pode ser candidato a conselheiro, elas são fiscalizadas pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário e pelo Conselho Tutelar. A gente se preocupa quando, num momento desse, algum legislador pode querer flexibilizar essa legislação, porque ela coloca um crivo lá em cima, onde a gente tenha profissionais de qualidade para servir a população. Se ainda assim existe algum questionamento, a gente vai flexibilizar mais essa legislação. O conselheiro tutelar também em Campo Grande passa por prova de legislação onde ele tem que atingir pelo menos 70% para continuar no processo. Avaliação psicológica, entrevista, prova de informática, nada consta criminal, eleitoral, federal, militar. Ter nível superior, sendo a maioria pós-graduado, temos alguns conselheiros até mesmo com mestrado e com doutorado em andamento. E, ao fim, passa-se pelo crivo da sociedade, onde a sociedade vai escolher não aleatoriamente qualquer candidato. São candidatos que passaram por todo um processo intenso e extenso de avaliação para que se tenha um critério mínimo de qualidade desses que vão servir a população com um mandato de 4 anos, de forma técnica, qualificada e comprometida. Processo esse que dificilmente existem em outros pleitos, certames, concursos públicos, ou até mesmo eleição. Em um momento com tantos questionamentos, sinceramente, não é louvável diminuir esse crivo de qualificação, e devemos focar naquilo que vai ser resolutivo, aquilo que nos falta. O Conselho Tutelar, ele atende de forma ininterrupta em Campo Grande hoje, 24 horas à disposição da população, seja numa madrugada, como eu falei da situação dessa senhora, domingo, feriado. Enquanto a nossa cidade, os cidadãos merecidamente descansam, dormem, pode estar um conselheiro fazendo um atendimento para uma criança que tem um direito violado. Protegendo essas crianças, e é por isso que eu tenho certeza que a população de Campo Grande, não à toa, busca o Conselho Tutelar por confiar nessa instituição. Que façamos deste, então, um momento de proposição, evolução enquanto sociedade, de maneira que realmente se possa proteger essas crianças e adolescentes. E tenhamos aqui uma audiência pública propositiva. Indicamos, então, sugerimos, deputado, a implementação da Lei 13.431, que existe desde 2017, mas são raros os municípios que cumprem. Vamos falar em nível de Estado, deputado. Até foi já passado para a assessoria do senhor como uma proposta, porque essa lei, regulamentada pelo decreto de 2018, ela estabelece que deve fazer a escuta qualificada nos órgãos de saúde, educação, assistência social, direitos humanos e segurança pública. Se a gente fizesse isso de forma técnica qualificada, certamente a gente teria as delegacias menos sobrecarregadas, né, delegada? A gente teria talvez até a não necessidade de que essa criança fosse levada para uma delegacia, porque essa criança ela seria atendida lá, onde ela está, no seu meio, sem ter que ser exposta muitas vezes a uma delegacia onde tem tráfico, homicídio, latrocínio. Infelizmente, a gente sabe das questões estruturais por tudo que passa. Parabenizamos o delegado-geral por toda a fala, as propostas que estão sendo feitas, delegado. Muito nos enche os olhos de saber que muita coisa está sendo feita de forma positiva, ainda que com tantas dificuldades, ainda que com tantas limitações que a gente sabe que todos nós temos. E que a gente possa caminhar, assim, para efetivar essa garantia de direitos. Senhores deputados, peço aos que ainda não tiveram a oportunidade, visitem os conselhos tutelares. Essa semana temos a visita de alguns vereadores. Visitem também os conselhos tutelares dos seus municípios. Sei que alguns são do interior, são de outros municípios. Conheçam o conselho tutelar, conheçam os órgãos da assistência social, da saúde, da educação, esses que estão lá atendendo as nossas crianças no momento em que elas mais precisam. Conheça todo o sistema de garantia de direitos. Mais uma vez, lamentamos aqui
qualquer morte, qualquer violência, qualquer situação. E que tenhamos, deputado, um momento em que a nossa sociedade realmente possa garantir de forma efetiva os direitos das nossas crianças e adolescentes.